Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olha nós aqui outra vez, novamente, one more time, para continuar meditando na gloriosa, bendita Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 14, parte 1, episódio de número 723, nona temporada hoje, joia demais. O autorrespeito no luto, vamos falar um pouquinho sobre isso, Deuteronômio 14. Leia lá, vamos falar sobre a tristeza que não deveria ficar sem esperança, muito importante isso, dentre muitos outros temas desse texto. Então leia o capítulo e vem para cá ouvir os 2 ou 3 episódios, se eu não me engano, do capítulo 14, para a gente continuar nessa jornada. Se você estiver gostando, compartilhe, escute os outros episódios, segue a gente lá no Instagram. A gente está focado em compartilhar com você a preciosa Palavra de Deus no estudo textual aqui, capítulo por capítulo da Palavra de Deus. A gente está aqui há, acho que cerca de 3 anos. Já estamos fazendo o 9º livro da Bíblia e o nosso objetivo é fazer os 66 livros da Bíblia. Um pouco presunção da nossa parte, mas a gente vai conseguir com a misericórdia de Deus. A gente gosta de desafios. Temos uma bagagem grande aí de aprendizado e estudo da Palavra de Deus e a gente também se debruça sobre muitos outros comentaristas que têm se empenhado nessa tarefa de comentar a Bíblia. Esse trabalho é pioneiro no Spotify, no YouTube, em vários outros distribuidores aí, um trabalho de um comentário bíblico em áudio, um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas Deus tem nos ajudado, porque é bastante trabalhoso, às vezes a gente cansa, mas Deus vai renovando as nossas forças. Vamos lá? Chega de introdução. Os costumes de luto, eles têm uma significância como testemunho das ideias de Deus, do valor humano e com respeito à imortalidade. Veja que elas são mantidas por aqueles que as praticam. Aqueles aqui no texto proibidos eram degradantes em sua própria natureza e eles incorporavam a falsa ideia de que Deus está satisfeito com as misérias auto-infligidas de suas criaturas. Eles são condenados em suas atitudes aqui no texto como desonrando o Criador. Deus, o Criador do corpo, não podia ter prazer em vê-los abusando do próprio corpo. Esta proposição ela parece autoevidente por si só. A ideia acima referida e que está na raiz de tantas falsas religiões, a saber que é agradável à divindade ver suas criaturas se torturando, se autoflagelando, se desfigurando, é uma difamação do que entendemos como caráter divino. O corpo deve ser reverenciado como uma das mais nobres obras de Deus. Deus deve ser cuidadosamente preservado e cuidado. A Bíblia com razão ordena, não te faças mal. Atos 16, 28. Como inconsistente com autorrespeito. Há uma propriedade e decoro próprios em seres que possuem razão. A tristeza selvagem e excessiva, como indicativa da ausência de poder de autocontrole, nos rebaixa abaixo da dignidade de existências racionais. Negligência da pessoa e ainda mais uma automutilação gratuita na tristeza vai indicar uma ausência semelhante de um autorrespeito adequado. Meus queridos, menos ainda. Tal conduta é desculpável naqueles que reivindicam a dignidade de serem filhos de Deus. Eles, de todos os outros,
devem dar um exemplo de propriedade e decoro no comportamento. Eles são um povo santo e devem estudar para se comportar dignamente de sua alta vocação. Os sacerdotes de Baal, em 1 Reis 18, 28, se comportaram como insanos. Davi e Jó se comportaram como homens tementes a Deus. Segundo Samuel 12, 20. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Portanto, não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A tristeza deve estar em esperança. Capítulo 14, verso 1 e 2. Depois de guardá-los tão cuidadosamente de toda idolatria, Moisés em seguida ordena aos israelitas que não imitem as nações pagãs, mutilando-se ou tornando-se calvos em uma espécie de homenagem para com os mortos. A razão atribuída é a sua consagração ao Senhor. Deve ter havido, portanto, nessas práticas pagãs algo profano expresso. Vamos primeiro considerar o que era isso. E então, prosseguir para as lições de proibição, tá bom? O que significa cortar a si mesmo, fazer-se calvo para com os mortos no texto? Implicava manifestamente algum mérito e serviço pós-morte. Era semelhante aos sacrifícios que frequentemente foram apresentados em conexão com a morte. Era o sacrifício de algo curto da vida, mas ainda assim valioso. Era o sacrifício da aparência, se não da beleza, no interesse dos mortos. Implicava que algo poderia ser feito pelos que partiram, por aqueles que permaneceram e que o amor abnegado alegremente empreendia. Portanto, essas práticas traziam à tona a desesperança da tristeza como ela existe no mundo que não crê, e o desejo de sacrificar a divindade ofendida por sofrimento e sacrifícios pessoais. A proibição, ela convocou os judeus à tristeza esperançosa. Que palavra linda, eu gosto muito dessa frase. A proibição convocou os judeus a uma tristeza esperançosa. Os mortos deveriam ser considerados como estando nas mãos de Deus, e ele deveria ser confiado a eles absolutamente. Nenhum sacrifício post-mortem, pós-morte, deveria ser tentado, mas os casos deixados com confiança implícita ao Pai, sempre vivo e gracioso. Orações pelos mortos, cultos pelos mortos, expressam apenas a falta da esperança humana e o pavor e a dúvida com que os mortos são deixados nas mãos de Deus. Israel foi proibido de qualquer conduta deste tipo. Eles devem se considerar consagrados ao Deus vivo e, consequentemente, não seriam mutilados pelos mortos. O perigo, às vezes, é que as pessoas se esquecem de sua dedicação a Deus em meio a toda a solidão de sua tristeza. Não se pode fazer muito dos mortos, eles pensam, então eles fariam uma dedicação de si mesmos aos mortos, esquecendo-se de suas relações com Deus vivo acima. Agora é essa relação eterna que Deus insiste. Nada pode ser melhor, certamente, do que na tristeza ser lembrado. Tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo peculiar a Ele, acima de todas as nações que estão sobre a terra. É exatamente isso que o luto pretende tornar enfático. Se ferir pelos mortos é profanação em vez de consagração. O apego irracional aos mortos pode ser a negação da devida consagração ao Deus vivo. A consagração em comum a Deus, ela deve ser o nosso ideal.
Israel deveria ser um povo peculiar a Deus, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Todas as nações glorificam a Deus em algum grau, mesmo a despeito de si mesmas. Mas seu próprio povo é sábio em almejar uma consagração especial. Não há nada tão importante quanto o ideal mais elevado possível. Devotados a isso, nós alcançamos algo mais elevado e nobre do que seria possível de outra forma. Senhor, podemos confiar em Ti por nossos mortos. Eles, sob a sombra de Teu túmulo, entraram em paz. Nós te agradecemos por seu descanso e por nossa escuridão iluminada. Deuteronômio aqui, nesse capítulo 14, nos traz, dentre tantas lições, a proibição da conformidade com aqueles costumes daqueles povos. Israel havia sido chamado para privilégios honrosos, portanto, era apropriado que houvesse uma conduta decente. O privilégio especial de Israel. Eles desfrutavam de uma posição superior a todas as nações da terra. Eles eram os objetos da escolha de Deus. De todos os povos e tribos que habitavam esse globo terrestre, Israel havia sido selecionado para um propósito muito nobre. Nós podemos não ser capazes de adivinhar a razão, pois o nosso conhecimento é extremamente pequeno. No entanto, Deus, que não faz nada imprudentemente, fez nesta questão a coisa mais sábia. Eles foram escolhidos para a filiação. Deus se revelou a esses hebreus em um caráter especial e cativante. Se ele não os tivesse informado de suas disposições para com eles e seu interesse amoroso por eles, eles não teriam ousado chamá-lo de pai. Em especial condescendência, ele os informou que os trataria em todos os aspectos substanciais, como um pai trata seus filhos. Eles foram escolhidos para um caráter justo. Em virtude dessa escolha, eles estavam no caminho para a perfeição. Seu destino não estava garantido. Não, independentemente de sua própria vontade e escolha. Eles estavam agora consagrados ao serviço divino de Jeová e devem realizar ações santas, promover hábitos santos, de modo a adquirir um caráter santo. Esta é a maior recompensa do homem, que ele cultive esse céu interior dentro dele. Havia uma proibição específica, uma proibição contra a mutilação. Havia saídas naturais para a tristeza abundante, lágrimas, suspiros e gemidos. Essas automutilações eram antinaturais e irracionais. Sim, porque a tristeza desordenada pela morte de amigos, ela se torna pecaminosa. Uma tristeza moderada é permitida, é o representante necessário de forte afeição. Mas assim, como devemos desfrutar de cada amigo como um presente de Deus, assim nossa tristeza pela separação deve ser acompanhada de submissão à vontade de Deus. Porque até mesmo o corpo é propriedade de Deus. Não há parte de sua natureza que o verdadeiro israelita não deveria reconhecer como pertencente a Deus. Por toda parte, ele é o templo de Jeová. Cada faculdade do corpo, cada órgão e membro deve ser utilizado para Deus, deve ser preservado em saúde e vigor para dar crédito a Jeová. Porque essa mutilação, ela seria uma conformidade com os costumes cananeus. As práticas conectadas com a adoração de ídolos, elas eram ditadas por um espírito cruelmente diabólico, de uma crueldade diabólica. Tão longe quanto o leste está do oeste, ou o polo norte do sul, os seguidores de Deus deveriam se afastar das práticas dos cananeus. Assim como os homens sãos fogem da pestilência,
Os homens piedosos devem evitar a vizinhança do pecado. Um povo santo comerá coisas santificadas, versículo 3 ao 11 do capítulo 14. Havia uma regulamentação da dieta. Deus era o nutricionista do seu povo. A dieta dos filhos de Israel era muito importante em vista de permanecerem como um povo peculiar, separado a Deus. De forma alguma eles poderiam, como nação, ser mantidos distintos de outras nações com as quais era indesejável, por motivos religiosos que se associassem. Ao proibir algum dos animais usados por nações vizinhas, o Senhor, na medida do possível, impediu a associação de Israel com eles. A isso eles estavam acostumados no Egito, pois alguns dos animais que eles, como israelitas, comeriam eram considerados sagrados pelos egípcios. E em hipótese alguma seriam mortos ou comidos por eles. Portanto, os escravos nunca se misturaram com seus feitores. Os dois rios não se fundiriam. Os cananeus e fenícios novamente comiam livremente carne que os hebreus não ousavam tocar. Sim, até mesmo os árabes comiam animais como o camelo, a lebre, dos quais alguns dos filhos de Israel não deveriam tocar. E essa regulamentação com respeito à carne, ela é a forma mais importante de separar uma nação de todas as outras nações. Pois se a associação à mesa for uma impossibilidade, todas as outras associações serão muito superficiais e comparativamente inofensivas. Não havia nada mais eficaz. Poderia ser concebido para manter o povo distinto do outro. E isso faz com que a diferença entre eles esteja sempre presente na mente, tocando como faz em tantos pontos de contato social e cotidiano. E portanto, muito mais eficiente em seus resultados, com uma regra de distinção, do que qualquer diferença em doutrina, adoração ou moral que os homens possam assimilar e compreender. É uma rejeição mútua, operando continuamente, e seu efeito pode ser estimado pelo fato de que nenhuma nação, na qual uma distinção de carnes foi rigidamente imposta como parte de um sistema religioso, jamais mudou sua religião. Certamente nós somos ensinados sobre a sabedoria aqui, dos expedientes para manter a desejável separação entre a igreja e o mundo. Se todo o costume religioso fosse abandonado e a conduta das pessoas religiosas fosse conformada em todos os detalhes a de seus vizinhos mundanos, a religião ou cristianismo logo se tornaria apenas um nome e nada mais. A lição de Romanos 12:2 não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É muito clara aqui a separação imposta por Deus, até mesmo por meio de alimentos, como a forma de manter o povo de Israel distante dos outros povos. E aqui a gente aprende muita coisa. Se somos filhos de Deus, nós podemos desonrar o nosso Criador, não fazendo um bom uso do templo, do corpo que Ele nos deu, que Ele criou com perfeição. Não seria mais digno de nossa posição como um povo santo e separado enfrentar o luto com esperança, consagração ao Deus vivo, em vez de nos entregarmos à desesperança e práticas que negam sua santidade? Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Senhor amado, ensina-nos a lidar com a dor da separação, sem desonrar o teu nome ou desviar-nos do caminho da consagração a ti. Dá-nos força para enfrentar o luto com esperança, confiando que os nossos queridos estão em tuas mãos misericordiosas. Que possamos honrar o corpo que nos deste como templo do teu Espírito e rejeitar qualquer prática que desvie o nosso coração da tua verdade.
Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente volta em breve no próximo episódio, tá bom? Juntinhos, para continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.